Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Direito. Quero te fazer um convite bem especial, para se inscrever no canal, você que está chegando agora. Ajude a atingir a meta dos 1000 inscritos até o final do ano. E você que já é inscrito no canal, que já conhece o trabalho, ajude também divulgando essas videoaulas nas suas redes sociais. Copie aí o link e coloque aí nas suas redes sociais, que aí você ajuda a atingir mais pessoas e a gente conseguir a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Gente, para a gente trabalhar a parte de balanceamento de equações, a gente vai utilizar esse PHT simulador. Ele é um simulador gratuito, logo você pode utilizar sem nenhum problema. E o bom dele é que funciona tanto no celular como no computador. Agora mesmo vou estar gravando esse vídeo para você pelo celular para mostrar para você que é possível e é muito fácil da gente trabalhar. Aqui você vai ter simulações tanto de química, biologia, matemática, física e ciência relacionada à Terra. As simulações são bem bacanas e tem grande possibilidade de você aplicar em diversos conteúdos. E para você que também é estudante, é muito importante você visualizar isso aqui, porque fica fácil de você aprender determinados conteúdos. Como a gente vai aqui no balanceamento, a gente vai utilizar essa simulação. Para não ficar aparecendo tudo que está na minha tela, eu vou colocar aqui tela cheia, que é para justamente omitir as demais informações. Então vamos aqui começar a parte do balanceamento. Aqui embaixo a gente tem a reação de síntese da amônia, em que a gente tem o nitrogênio e o gás hidrogênio como os reagentes, e produzindo aqui a amônia, que seria o produto dessa reação. Observe que inicialmente a gente não tem nenhum coeficiente, logo a gente não tem nenhuma molécula aqui representada. Vou adicionar aqui essa balançazinha para facilitar nosso entendimento. Então, antes da gente balancear, eu vou adicionar aqui uma molécula de cada um. E observe que desse jeito aqui, a gente colocando uma molécula de cada substância, a equação ela não fica balanceada. Por quê? Porque se você visualizar aqui nas balanças, aqui em cima, a gente tanto a quantidade de nitrogênio como a quantidade de hidrogênio, elas estão diferentes. A gente vai buscar justamente fazer com que essas quantidades fiquem exatamente igual. E a gente consegue perceber o seguinte, ó, que aqui a gente teria 2 átomos de nitrogênio, aqui a gente só teria 1. Aqui a gente teria 2 átomos de hidrogênio e aqui a gente já teria 3. E isso aí não é lógico, porque numa reação, como Dalton dizia, o que vai acontecer é apenas a recombinação, ou seja, o rearranjo desses átomos. O que significa? Se aqui o nitrogênio estava ligado a outro, e aqui o hidrogênio estava ligado a outro, aqui na formação aqui da amônia, cada hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Então, o que aconteceu foi apenas a recombinação. Então, não tem lógica ter aparecido um átomo de hidrogênio do nada, tá certo? Então, a gente tem que ter uma proporção mínima entre as substâncias, entre as moléculas, para que a reação ocorra. E é justamente isso que a gente vai aprender aqui na nossa videoaula. Então vamos voltar aqui, vamos tirar o coeficiente que a gente tinha utilizado e vamos iniciar. Existem vários métodos para a gente balancear uma equação. Eu vou ensinar para vocês um método bem mais simples, bem mais prático. Pode ser que não funcione para todas as reações, mas para a grande maioria funciona. Veja o seguinte, quem é que tem o maior índice? O índice é esse númerozinho pequeno que fica pelo lado direito do elemento. Esse índice indica quantos átomos deste elemento existe na molécula. Então, se a gente olhar aqui no NH3, a gente tem 3 hidrogênios, porque o índice é 3, e o nitrogênio seria 1, porque não está aparecendo nenhum índice. Então, o símbolo indica que existe um átomo de determinado elemento. Então, nessa molécula aqui, o NH3, é onde apresenta maior índice. Então, a gente vai colocar aqui o 1 para a gente iniciar. Eu estou dizendo que tem uma molécula de amônia. A gente vai estar aplicando o método da tentativa. Então, a gente vai tentar, vai ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai voltar, trocar o 1 agora pelo 2 e vai tentar se vai dar, vai tentar para ver se vai dar certo. Se não der certo, vem e volta pelo 3, troca pelo 4, pelo 5, pelo 6, até esse valor dar certo. Então, a gente tem aqui esse 1, ele multiplica toda a molécula. Então, se eu fizer 1
vezes 3, a gente tem 3 átomos de hidrogênio. Aqui nos reagentes a gente está tendo 2. Então, que número que eu multiplicar 2, o resultado vai ser 3. Esse número seria 1,5. Ou então a fração 3 sobre 2, porque seria a mesma representação, só que de maneira diferente. Uma é fração e outra é número decimal. Não é interessante a gente iniciar, e nem em outros processos, a gente ter coeficiente, um número fracionário ou um número decimal. O mais interessante é que seja um número inteiro, porque facilita os nossos cálculos. Então eu vejo que se eu colocar aqui 1 como coeficiente na amônia, aqui eu teria que colocar 1,5 ou então a fração 3 sobre 2, que não é interessante. Então a gente sabe o seguinte, que o 1 não é o coeficiente nesta equação. Para a amônia, a gente vai agora colocar o 2. Quando eu coloquei o 2, veja que agora apareceu 2 moléculas de amônia. O que significa? Que a gente vai ter quantos hidrogênios? 2 que multiplica 3 vai ser 6 hidrogênios. Aí sim, agora vai dar bem certinho. Por quê? Se eu pegar os 6 hidrogênios que tiver aqui e dividir por esse 2, dá quanto? 6 dividido para 2, 3. Então eu vou colocar aqui o 3 como o coeficiente. Veja como deu certo. Quando eu coloco 3 vezes 2, vai dar 6 hidrogênios. A gente consegue perceber isso aqui pelo esquema da representação. Se a gente contar, a gente tem 2, 4, 6 hidrogênios aqui nos reagentes. E aqui 3 com mais 3, 6 hidrogênios nos produtos. E a gente percebe aqui pela nossa equaçãozinha que está balanceada, que a gente tem 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos. Só que agora o nitrogênio é que está desbalanceado. O que é que a gente vai fazer? Esse 2 não multiplica aqui o nitrogênio, então 2 vezes 1, 2. E aqui quanto é que eu tenho? 2. Então 2 dividido para 2, 1. Então veja, quando a gente adiciona esse 1, a equação ela fica balanceada. Como a gente consegue perceber isso? Se você fizer isso aqui, ó, 1 vezes 2, 2 nitrogênio. 2 vezes 1, 2 nitrogênio. Consegue perceber isso? Analisando somente a equação. Se a gente analisar aqui a representação, aqui a gente tem 2 átomos de nitrogênio, que são essas esferas em azul. E a gente teria 2 átomos de nitrogênio aqui, que seriam essas esferas em azul. Teria 6 hidrogênios, que seriam essas esferas brancas. E aqui teria 6 esferas brancas. Então veja que a equação está perfeita. Todos os átomos que estavam antes nos reagentes se reorganizaram e são os mesmos átomos que estão lá nos produtos. Como essa organização ela é diferente, vai gerar substâncias novas, diferente das iniciais. Se você quiser olhar essa ferramenta aqui também é legal. Você vai ver o quantitativo dos átomos nos reagentes e nos produtos. Então esse programa, gente, o PHT Simulações, é muito interessante a gente trabalhar. Não somente a equação, mas também outras possibilidades de conteúdos que você pode visualizar nas outras simulações. Vamos olhar aqui a reação de hidrólise da água. E aí agora a gente vai olhar só essa balançazinha e aqui a representação. A gente tem como reagente a água, formando como produto gás hidrogênio e gás oxigênio. Vamos fazer a análise aqui de como a gente vai balancear. Se a gente olhar aqui o hidrogênio nos reagentes, a gente vai ter 2 e aqui nos produtos vai ter 2. Então já encontram-se balanceados por enquanto. Agora, aqui o oxigênio tem 1 e aqui o oxigênio tem 2. Então, o oxigênio está em quantidades diferentes, sendo que aqui tem o maior índice. Então a gente vai começar colocando o 1. Vamos começar pelo 1. Se não der certo, a gente volta e coloca 2. Se não der certo, volta e coloca 3 e assim sucessivamente. Essa é a ideia que a gente está trabalhando. Então, quando eu coloco 1 aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma molécula de gás oxigênio. E nessa molécula de gás oxigênio, a gente tem 2 oxigênios. E aqui a gente só teria 1. Então, 2 dividido para 1 é 2. Então, a gente vai colocar aqui o 2 como coeficiente. Esse 2 indica que a gente tem 2 moléculas de água. Nessas 2 moléculas de água, a gente tem 2 oxigênios e passa a ter também 4 hidrogênios. A gente percebe isso pela representação aqui que a gente está vendo. 4 esferas brancas.
Ou se a gente olhar aqui pela balança, tem 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. E o mais importante que a gente tem que realmente aprender é aqui pela equação, que tem 4 hidrogênios. Como é que eu vejo isso? Quando eu multiplico o coeficiente 2 pelo índice 2 do hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Como eu faço para descobrir esse coeficiente? Eu vou dividir os 4 hidrogênios que tem aqui pelo índice aqui do hidrogênio. Então, 4 dividido para 2 é 2. Então, eu vou colocar aqui como um coeficiente 2. Veja que a equação ela está perfeitamente balanceada. A gente tem 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Então, veja qual foi a proporção que a gente precisou. 2 moléculas de água sendo quebradas para formar 2 moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Aqui na combustão do metano, ou seja, a sua queima, observe que tem mais substâncias envolvidas, mas mesmo assim é o mesmo processo, é bem simples da gente proceder. Aqui você vai ver o seguinte, quem é a substância que tem o elemento com maior índice? Seria aqui no metano, porque o hidrogênio aqui o índice é 4. Vamos colocar 1 para iniciar. Se a gente olhar aqui no metano, você observa que a gente vai ter carbono e vai ter hidrogênio. Qual é a preferência a gente começar? Comece por aquele que tem maior índice. Quando eu faço 1 vezes 4, quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes. Logo, eu tenho que ter também 4 hidrogênios nos produtos. Como é que eu vou fazer para descobrir o coeficiente lá nos produtos? Eu vou pegar aqui 1 vezes 4, 4. Dividir pela a quantidade de hidrogênios aqui nos produtos, que seria 2. Então, 4 dividido para 2 é 2. Então, eu vou colocar aqui o 2 para ser o coeficiente. Então, observe que quando eu coloquei 1 no metano e 2 na água, observe aqui que a quantidade de hidrogênio já está balanceada. Vamos proceder agora, balancear carbono e balancear oxigênio. Por que a gente vai agora para o carbono? Porque o carbono ele só aparece uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Já o oxigênio aparece apenas só uma vez nos reagentes, mas só que ele aparece em 2 compostos diferentes nos produtos. Nesse caso, quando o elemento aparece 2 ou mais vezes ou nos reagentes ou nos produtos, a gente vai deixar esse elemento para balancear por último. Balanceando agora o carbono, a gente tem um carbono aqui no reagente, logo a gente só precisa de um carbono no produto. Então vamos adicionar aqui o coeficiente 1. Por que é justamente o coeficiente 1? Porque quando eu faço 1 vezes 1, vai dar 1 carbono. Veja que a gente resolveu o problema aqui do carbono estar balanceado e o hidrogênio também. Está faltando quem agora? O oxigênio. Se a gente olhar aqui pelo esquema, a gente vai ver que tem 4 oxigênio, tem 2 no gás carbônico e 2 aqui nas moléculas de água. E facilmente a gente consegue perceber aqui também pela balança. Mas exercícios em geral não vai ter esta representação. Você precisa ver aqui na equação química e como identificar essas quantidades. Como é que você vai fazer? Multiplique o coeficiente pelo índice. Então vai ficar 1 vezes 2, 2 oxigênios. Agora na água, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então 2 mais 2, 4 oxigênios. Dividido aqui pelo índice aqui nos reagentes, então 4 dividido por 2 é 2. Então vai entrar aqui o coeficiente 2 para balancear a equação. Veja como é tranquilo, como é fácil você balancear equações. Qual é assim, o grande problema dos alunos? É que se assustam logo no início. E por se assustarem logo no início, ficam com medo de não acertar as equações. Mas balancear a equação, gente, é treino. Vai chegar um momento que se você treinar direitinho, praticar, você vai olhar para aquela equação e não vai ter todo este trabalho de estar tentando identificar qual será o coeficiente. Mas quase que pelo automático, você vai conseguir balancear as equações. Tem equação mais trabalhosa? Tem, mas tem muitas equações que são simples de balancear.
E são justamente essas que geralmente aparecem nos exercícios, equações fáceis de balancear.